Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos de volta, chegando até seus lares, alcançando você e a sua família, que certamente devem estar reunidos para mais uma vez dar ouvidos à palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, seria na sede, dia de culto de intercessão. Contudo, como é sabido, em circunstâncias alheias à nossa vontade, estamos utilizando essa forma de chegar até você, levando a palavra de Deus através desse veículo. Portanto, você que está em sua casa, devidamente acomodado, graças a Deus por isso, reúna, portanto, a sua família e vamos adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, as informações, as notícias a respeito do trabalho do Senhor. Nós vamos iniciar fazendo uma oração, em seguida estaremos passando alguns avisos, julgamos interessantes, importantes para a obra do Senhor, e hoje nós teremos a ministração da palavra pela missionária Raimunda Teles, que logo estará tendo acesso até você, chegando até você. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, por este dia, Senhor, que Tu tens nos concedido, pelos livramentos, ó Pai, pelo Teu cuidado para conosco. Muito obrigado, ó Deus, por despertar a essa hora. Te louvamos, porque Tu tens nos assistido em tudo. Agora, Senhor, nós te pedimos que Tu venha ser conosco, como tem sido todas as oportunidades. Com a Tua serva missionária Raimunda Teles, que logo estará ministrando a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. E também, Senhor, que os Teus servos em suas respectivas casas estejam dando ouvido à Tua palavra e com reverência, Senhor, está escutando, Senhor, os ensinamentos que haverão de receber em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos chamar a nossa missionária Raimunda Teles, que vai estar também dando alguma orientação, alguma explicação sobre o trabalho de oração que estaria previsto para começar amanhã, mas ela deve ter uma novidade. A paz do Senhor, minha amada irmã Raimunda Teles. Daniel, Ricardo, está aparecendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Estou sem imagem. O senhor está me ouvindo, pastor Chagas? Estou ouvindo muito bem. Eu estou sem imagem aqui, mas já estamos no ar. Saúdo a todos com a paz do Senhor, atendendo ao convite do nosso pastor Chagas. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra, uma pequena palavra, que estamos afastados socialmente, cumprindo uma série de protocolos, mas é para o nosso bem. Fomos surpreendidos no início do ano. Não foi bem no início do ano, mas no início do ano nós já tivemos conhecimento do que estava acontecendo na China, de um vírus. Caiu.
tivemos um problema de comunicação e vamos tentar restaurar para que a irmã Raimunda volte a estar falando conosco. Estamos sem imagem, acho que vamos. Outra vez tivemos problema, estamos tentando recuperar o som e também ter acesso. Amém. Glória a Deus. É adaptação, irmãos, com a tecnologia. É um desafio, mas o desafio, Deus está conosco para nos ajudar a vencer. E como estávamos falando que tivemos notícia de um vírus que estava assolando a China e não sabíamos de como aconteceu, como apareceu, e ficamos despreocupados porque achávamos que estávamos protegidos. E quando foi assolando a Europa, e quando foi em março, chegou do Brasil. Fomos surpreendidos, eu particularmente fiquei em pânico. Assim, nunca tinha vivido uma situação como essa, mas aos poucos eu fui entendendo que a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Nós lemos na palavra do Senhor que fala de pestes, de devastações, de vários acontecimentos que antecederiam a vinda do Senhor. Ainda não é para já, mas os acontecimentos indicam que Jesus está voltando. E isso trouxe assim um alerta de que nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Mas nessa noite eu não vou falar da vinda do Senhor, ainda não é o momento. Eu queria compartilhar com os irmãos que essa oportunidade que Deus tem dado para nós, essa folga de estarmos por algum tempo afastados do nosso trabalho, em convivência, mas numa intimidade maior com a família e, sobretudo, numa intimidade maior com Deus. A correria do dia a dia muitas vezes não permite que nós tenhamos tempo com o Senhor. E Deus, na sua soberania, Ele está chamando a sua igreja para que busque a sua presença, para que tenha intimidade com Ele. Deus quer nos ouvir. Deus quer ouvir de nós. E nós devemos aprender de Deus na sua palavra, nesse tempo que Ele tem oportunizado para nós de folga, de afazeres diversos fora de casa. Deus nos chama para entrarmos no quarto, fecharmos a porta e conversarmos com Ele, usufruirmos da sua companhia e Ele usufruir da nossa companhia, porque muitas vezes nós deixamos Deus em terceiro plano, não permitimos que Deus usufrua da nossa presença com intimidade. Que Deus fale conosco ao pé do nosso ouvido, palavras inefáveis como Paulo ouviu, que experimentou coisas tremendas na intimidade com o Senhor. E esse é o tempo oportuno da sua igreja ouvir palavras inefáveis do Senhor, da sua igreja experimentar coisas tremendas com Deus. Aproveitemos, meus irmãos, porque o amanhã é do Senhor
não é nosso, e o dia é hoje, de nós estarmos nos fortalecendo na sua palavra e na oração. E eu queria compartilhar um texto com os irmãos, que está no livro de Isaías, capítulo 40. Ele é um pouco longo, mas eu quero ler. Sei que nós temos pouco tempo, mas eu quero ler porque esse texto nós ouvimos muito dizer que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, mas esse texto, ele alarga a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, ele esmiuça mais. Então, nós vamos ler, porque eu, quando li essa palavra, ontem, eu fui ler essa palavra e eu fiquei emocionada, eu fiquei impactada, porque nunca senti quão grande que Deus é, quão maravilhoso que Deus é, quão presente Deus é em todo o universo. E eu queria ler com os irmãos esse texto, Isaías 40, versículo 12. Do versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou me instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, aleluias. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lã bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor, a menos que nada. Louvado seja o nome do Senhor. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Aleluias. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O profeta Isaías, nestes textos, descreve o poder de Deus, descreve Deus como o Criador, provedor, sustentador e ajudador. Aleluias. Deus criou todas as coisas, céu, terra, mar e tudo que neles há, inclusive o homem, eu e você. O Salmo 146 relata, e Isaías 42, 5, ele diz assim, Isaías 42, versículo 5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estabeleceu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Deus sustenta todo o universo. Que maravilhas, né, irmãos? De pensar que nós vivemos em um lugar tão minúsculo, como Deus nos vê, como pequenino que somos. Deus conta as estrelas, todas, chama pelo nome e não falta nenhuma. No verso 26 nós lemos isso. Deus determina as estações, destrona os reis e os estabelece. Daniel 2, 21 nos fala sobre isso. Nenhuma pessoa, nada, por mais importante que seja, nada, nem ninguém pode ser comparado a Deus. Não existe nada com quem nós possamos comparar a Deus. Em Isaías 40, 25. Antes de nascerem os montes e de criar a terra e o mundo, oh glória a Deus, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele não tem início, Ele não tem fim, Ele é o Senhor. Salmo 90, versículo 2. Fala esta palavra que diz que Deus é de eternidade em eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, Deus já existia. Deus não se limita no tempo. Não tem nada que limite a ação de Deus. 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Encontramos essa palavra em Salmo 90, versículo 14. Deus, irmãos, é supremo. Às vezes nós ouvimos falar o Supremo Tribunal. Deus é supremo, não tem nada, ninguém, coisa alguma que nós possamos comparar ao Senhor. E a pergunta que eu faço para mim e para você nesta noite, eu fiz questão de ler esse texto todo, e no final eu quero perguntar para nós, por que limitamos o poder de agir de Deus? Por que nos acabrunhamos, nos escondemos, quando temos o conhecimento através da palavra? Que grande Deus que nós servimos, que grande Senhor nós escolhemos para ser o dono da nossa vida. Não podemos, irmãos, subestimar o poder de Deus. Não podemos limitar esse poder. Nós precisamos conhecer
a palavra do Senhor que nos fala a seu respeito. Nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Esse Deus que diz na sua palavra em Isaías 40, 28, Deus não se cansa, não se fatiga. Não podemos esquadrinhar o seu entendimento, não podemos limitar, não podemos, na nossa limitação, nós não podemos nem imaginar o entendimento de Deus sobre tudo. O versículo 31, aqui nós já ouvimos um pouco, porque na palavra do Senhor tem muito mais revelação do poder de Deus. Mas o versículo 31, que fala conosco, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, nesse Deus que acabamos de falar, renovam as suas forças, voam altos como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como você está? Como eu estou? Como estão as minhas forças? Me sinto cansada, me sinto deprimida, me sinto incrédula com tantos acontecimentos ao meu redor. Isaías 8:17 diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Devemos ter confiança em Deus, meus irmãos. Confiar que Ele cumpre as promessas feitas a nós que está na sua palavra. E através destas promessas, nós devemos nos fortalecer, nos encorajar e ficarmos acima das dificuldades. Aqui é citada a águia, né? Voam altos como a águia. A águia, ela fica acima das tormentas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus nos convida para estarmos, acima das tormentas, acima das dificuldades. Ficar acima de tudo aquilo que vem atribular a nossa alma. O que é o Covid-19 para Deus? Que permitiu que esse mal assolasse o mundo, as nações, para provar, para mostrar que Ele é o Senhor e que o homem não é nada diante dele. E para mostrar para a sua igreja a força que Ele tem, o poder que Ele tem. O que é o desemprego, irmãos? Estamos sendo assolados por desempregos, redução de salários, um caos na economia, caos na política. Nós olhamos para os nossos governantes, para as nossas autoridades e a nossa mente fica mais confusa porque eles não inspiram confiança em nós de que são capazes de resolver as situações que têm se apresentado. E que outros males mais podem acontecer. Nós vemos, irmãos, que nós não temos para quem recorrer. Nada deve nos abalar. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que não temeremos, irmãos, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Nós vemos na televisão algumas situações de tsunami. Esse texto fala mais ou menos isso. Fala sobre isso, que quando o tsunami vem, ele arrebenta tudo, ele tira as coisas do lugar. Ele diz assim: nós não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
O autor deste salmo diz que mesmo que o mundo terminasse, não devemos temer diante da total destruição. Quando pensamos que o mundo vai se acabar, que o céu vai desabar, que haverá tempestades, guerras, enfim, tantas calamidades, irmãos, nós ficamos com medo, nós recuamos, tememos pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, mas, infelizmente, a única coisa que nós não fazemos é olhar para Deus e saber que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos seguros no Senhor e nos permitimos ser consumidos pelo medo. Deus é o nosso refúgio eterno e nos dá força em qualquer circunstância. Deus não é um refúgio temporário, como nós corremos para o refúgio do homem, achando que nele nós vamos encontrar a proteção, a provisão, a segurança. E nós não achamos, irmãos, porque eles não têm como nos oferecer. É a natureza caída, é o homem corrupto, é o homem mentiroso, é o homem ladrão. Nós não podemos confiar no homem. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, exclusivamente em Deus. Devemos elevar os nossos olhos para o alto e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Salmo 121 diz essa palavra. O nosso socorro vem do Senhor, que nós vimos ainda há pouco, que fez o céu e a terra, que criou o universo, que tem o universo na palma da sua mão. A uma palavra sua, tudo se consome. Mas também a uma palavra sua, tudo se transforma. A uma palavra sua, nós temos livramento de todos os males. A uma palavra sua, Vieirinha fica curada de uma enfermidade que nós achávamos, eu a ouvia e disse, meu Deus, tenha misericórdia. Chorei. Aí quando recebemos a notícia que irmã Veirinha levantou, está recuperada, porque é Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que restabelece a ordem no universo. E nós, irmãos, ficamos limitando esse poder, nós ficamos murmurando, nós ficamos medrosos, temerosos de perder o emprego, de perder os recursos para a sustentação da nossa casa. Nós ficamos com medo de sermos acometidos do Covid-19, de perdermos a nossa vida. Se perdermos, irmãos, Deus já garantiu através de Jesus a nossa moradia no céu. Nós sairemos daqui diretamente para estarmos no braço do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aleluia! E não tem lugar melhor para nós estarmos do que estarmos lá, afastados da dor, do sofrimento, da angústia. Irmãos, não devemos temer. Não devemos temer se o mal bater na nossa porta, ficamos... a nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus. Mas se de repente Deus disser, Raimunda, você vai ser testada como ele testou Jó, tirou todos os bens de Jó, tirou os filhos de Jó, deu enfermidades no corpo de Jó, para testar a sua fé. Deus de repente pode querer testar a minha fé e a sua fé. Será que nós estamos preparados, meus irmãos, para passar por esse teste? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Porque Deus nos convida a estarmos preparados para toda e qualquer situação. Não olhando para as circunstâncias que vamos atravessar, mas olhando para Ele. Porque a sua palavra nos fala dos livramentos, das curas, da libertação, dos milagres que o Senhor fez.
Ele fez no passado, ele faz hoje, no presente, e ele fará no futuro, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Aleluias. Que nós nos abriguemos, irmãos, no esconderijo do Altíssimo e descansemos à sombra do Deus Todo-Poderoso. Queria ler aqui o Salmo 91, que muitas pessoas têm como um amuleto, botam na sua estante, inclusive a Igreja do Senhor costuma fazer isso. Mas essa palavra aqui, irmãos, ela é muito mais do que colocar numa estante aberta, recebendo poeira. Essa palavra aqui é para ser vivida. Deus escreveu ela para nós, para a sua igreja. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Nós sentimos segurança quando chegamos em nossa casa. Fechamos a porta, relaxamos, ufa, estou segura. Na verdade, não há lugar seguro. O único lugar seguro, irmãos, que nós temos é no abrigo do Altíssimo. Esse é o nosso lugar seguro. Ali nós não somos atingidos, ali nós estamos protegidos porque estamos abrigados à sombra do Todo-Poderoso. E diz assim o versículo 2: pode dizer ao Senhor, veja bem, irmãos, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O mundo, o homem do mundo não pode dizer isso, irmãos. Quem pode dizer isso é a igreja do Senhor, sou eu e você, que podemos dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque estamos abrigados, estamos habitando no abrigo do Altíssimo, estamos descansando, irmão, na sombra, é só na sombra do Todo-Poderoso. Aí o versículo diz assim: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele, a fidelidade do Senhor será o nosso escudo protetor. Aleluias. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 10.000 poderão cair ao seu lado, 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, é condicional, irmãos. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Olhemos para o procedimento de Jesus. As promessas, essas promessas recaíram sobre Jesus, quanto à sua segurança em Deus. Diz assim: você pisará o leão e a cobra. Não, porque ele me ama e eu o resgatarei, e eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei, e na adversidade estarei com ele. Vou livrar e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Irmãos, esse versículo não é um amuleto.
esse salmo aqui. Esse salmo não é para ser aberto na estante, em cima da mesa e ficar lá. Ele é para ser vivido, experimentado. Experimentar estar abrigado em Deus, debaixo das suas asas. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quando você pensar que você está sozinho, que você está sem amigos. Quando Satanás vem trazendo para sua mente que você não é ninguém, que você está só, que você está abandonado. Irmão, nós temos que nos lembrar em que lugar nós estamos. Nós estamos neste lugar, irmãos, abrigados no esconderijo do Altíssimo. A Covid vai passar e virão outras tempestades. E nós devemos nos fortalecer em Deus. Devemos, irmãos, ler a sua palavra continuamente, aplicar em nossa vida, guardar em nosso coração e viver. Usar ela como ataque e defesa para nós. Porque a confiança em Deus só se estabelecerá em nós se nós conhecermos Deus. Nós não podemos conhecer Deus de ouvir falar. Jó dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que nós precisamos viver, meus irmãos. Não conhecer Deus porque alguém falou, um profeta falou, porque alguém leu um versículo para nós. Nós precisamos conhecer Deus, porque nós o vimos. Obviamente que nós não vamos ver toda a glória de Deus, assim vamos dizer, fisicamente, mas nós podemos ver Deus através das suas ações, em nossas vidas, na natureza. Nós podemos ver, nós podemos sentir o Senhor, o cuidado do Senhor conosco, quando nós pensamos que não tem mais jeito, que está tudo acabado, e o Senhor vem, nos toma e faz tudo novo, nos leva para o alto e diz para nós que Ele é Deus, que Ele cuida de nós, que Ele se importa, que Ele é o Deus que manda o maná do céu. Ele é o Deus que, se preciso for, Ele abre o mar e nos faz passar. Que, se preciso for, na mais densa escuridão, Ele manda as nuvens, a claridade do céu para iluminar nossos caminhos. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Tome posse disso. E vamos aproveitar esse descanso e experimentar esse Deus tremendo. Confiemos no Senhor, sejamos como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Agradeço a oportunidade, muito obrigada, e que Deus nos ajude a vivermos as coisas grandiosas que Ele tem para nós nesses tempos de Covid, de reclusão, de afastamento social. Deus abençoe a todos. Maravilha, irmã Raimunda. Eu estou maravilhado, estou cheio, me edifiquei bastante. Eu creio que os nossos irmãos também. Minha irmã Raimunda, a senhora tem avisos para passar a respeito da oração? Aproveitemos esses poucos minutos. Pastor Chagas, eu estou conversando sobre isso com a pastora Loide. Nós estamos conversando, nós já temos um planejamento, algumas estratégias que nós vamos passar para o papel, né, para apresentar à igreja. Eu creio que até no decorrer da semana, até amanhã, eu estarei passando algumas coisas para ela e o senhor estarem, então, tomando conhecimento, também estarem aprimorando
E então, aí que nós vamos então passar para a igreja, mas acredito que na próxima semana já estará tudo resolvido. E nós estaremos então passando para todos os irmãos. Que irmãos, nós pedimos que os irmãos estejam junto conosco nessa campanha, não esmoreça. Nós saímos da campanha, do relógio, e nós vamos então entrar numa nova etapa. Vamos viver isso juntos, a nossa unidade, a fé, a esperança, e vamos, pastor Chago, pastor Alode na frente e a gente atrás, acompanhando, crendo que no final desta caminhada Deus fará coisas grandes em nosso meio. E nós atrás de Jesus. Em nome de E Jesus. nós atrás de Jesus. Não, na frente, na frente. Glória a Deus. Ovelha. Glória a Deus. Ah, que maravilha. Oh, beleza. Missionária Raimunda, a senhora nos despede em oração e os nossos agradecimentos à senhora, ao Daniel Teles. Obrigado pela assistência, Daniel. Eu louvo a Deus pela tua vida. Um abraço, mesmo à distância. Eu te quero muito bem, meu filho. E só reforçando que nós teremos tempo, conforme anunciamos no dia 10, em decorrência do lockdown, que foi, então, decretado pelo doutor Douglas, juiz aqui na capital. Suspendeu todas as atividades não essenciais por 10 dias a partir do dia 5 de maio. E nós vamos, então, ficar nos comunicando, fazendo a obra do Senhor através de lives. Irmã missionária Raimunda, ore ao Senhor. Senhor, eu te louvo por tudo que nós ouvimos. Muito obrigado, Senhor, porque veio de encontro essa palavra às nossas necessidades. Em um momento, Senhor, de angústia, de aflição, ó Deus, eis que a tua palavra vem como bálsamo, nos conforta e nos enche de alegria de espírito. Em nome de Jesus, Senhor, continua com o teu povo, a tua igreja, mantendo-a unida nesse momento, Senhor, de dificuldade, de luta. Ó Deus, que a promessa que tu tens para a tua igreja, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor, estejamos vivendo nesses últimos dias. A igreja é forte, a igreja é vitoriosa, porque a igreja foi instituída por ti, Senhor. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.